Boa noite, irmãos. É sempre bom podermos compartilhar a palavra de Deus. É sempre bom poder meditar nesta palavra santa, bendita, fiel, confiável, que nos conforta, nos encoraja. Hoje nós queremos dar continuidade, portanto, àquela segunda parte da nossa meditação em 1 Pedro, capítulo 1. Inicialmente nós lemos do verso 3 ao verso 12. E hoje nós queremos dar continuidade a esta pregação, mas vamos dar uma olhada, ou pelo menos vamos fazer uma leitura a partir do verso 3. 1 Pedro capítulo 1, do verso 3 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por estarmos reunidos aqui na tua casa. Nós pedimos a Deus que nos auxilies, que o Senhor abra o nosso entendimento, para que nós, desse modo, possamos então entender, compreender a tua palavra. Nós te agradecemos mais uma vez e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Como eu dei, irmãos, nesses dias atrás, nesse texto, pensando no texto, o seguinte título: Bendito seja Deus por nossa salvação. Nós pregamos naquela ocasião a primeira parte e hoje, portanto, a segunda parte. Nós vimos então que na primeira parte dessa mensagem que a nossa salvação é uma obra inteiramente divina. Isso diz claramente o verso 3 aí, que foi Ele quem nos regenerou, foi Ele quem nos deu nova vida, foi Ele quem nos fez seus filhos. Também dissemos, pensando nos versos 3 e 4, que a nossa salvação nos garante bênçãos grandiosas. E o nosso texto aí já nos chama atenção aí, no verso 3, que fala sobre uma viva esperança. E no verso 4 também fala sobre uma herança, é uma herança divina, celestial, e as qualidades são apresentadas aí no verso 4. Ali diz, uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, ou seja, que não murcha, mas também diz que essa herança está reservada nos céus para vós outros. Depois, em terceiro lugar, nós destacamos que a nossa salvação está eterna e poderosamente segura. Está claramente aí no verso 5, quando o verso 4 diz que está reservada nos céus para vós outros,
que sois, ou seja, vós outros sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E continua. E foi aqui que nós paramos. Tudo isso então indica que nós temos muitas boas razões para louvar e ser eternamente gratos por nossa salvação. É por isso que o apóstolo Pedro, no verso 3, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa bendito? Louvado, engrandecido. Ele é motivo de adoração e louvor. E por isso todo o texto vai falando exatamente sobre a nossa salvação em Cristo e ao mesmo tempo apresentando motivos por que nós devemos bendizer a esse Deus dos céus, o Deus que nos deu salvação. Hoje, continuando, portanto, a quarta parte, o quarto motivo para bendizermos a Deus pela salvação. Do verso 6 ao verso 9, nossa salvação supera todas as provações, suplanta, está acima, ultrapassa, excede a qualquer provação que nós tenhamos que passar nesta vida. Do verso 6 ao verso 9, então vai falando sobre este assunto que nós acabamos de ler, portanto. Mas o verso 6 diz assim, nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Conforme o apóstolo, o fato de já termos sido regenerados, como nós já vimos nos versos anteriores, o fato de já possuirmos uma viva esperança e também uma herança celestial, não nos torna imunes às provações ou tentações. O texto é bem claro ali, quando nós olhamos o texto como um todo. Sim, nós somos possuidores de grandes bênçãos. E o nosso texto rapidamente fala de pelo menos duas grandes bênçãos, mas não é porque nós somos regenerados e filhos de Deus, não é porque nós temos essas bênçãos celestiais que nós estamos livres das provações, ou se você estiver corrigida, das tentações. Nós não estamos livres dessas coisas. As tentações fazem parte da vida humana. O apóstolo Paulo diz isso em 1 Coríntios. Ele deixa isso bem claro, portanto, que todas as pessoas na face da terra estão sujeitas a serem tentadas. Os salvos estão sujeitos a serem tentados e a serem provados. E só para talvez destacar, é a mesma palavra que nós temos aí no original. É a mesma palavra que foi traduzida para tentação ou para provação. Então, todos estão sujeitos a isso. E nós que estamos em Cristo, apesar de todas as bênçãos que Deus derrama sobre nós, todas as promessas, todas as expectativas celestiais, enquanto vivermos neste mundo, estamos sujeitos às tentações e às provações. Por isso nós então precisamos ter uma compreensão bíblica dos vários tipos de provações pelos quais passamos. E veja que o nosso versículo 6 diz assim: se necessário, sejais contristados por várias provações. Isso está falando sobre os vários tipos. Os vários tipos. E quais são algumas verdades, alguns ensinamentos ou entendimentos que nós precisamos ter desse texto? Em primeiro lugar, as provações dizem respeito apenas ao tempo presente. Nós temos ali no verso 6: nisto exultais, embora no presente, a corrigida vai usar o termo agora. Agora, no tempo presente. Está falando, portanto, desse tempo em que nós estamos vivendo neste mundo. E enquanto vivermos aqui, estamos sujeitos às coisas mais difíceis, às provas mais duras, às situações mais constrangedoras, como já temos inclusive falado nas mensagens anteriores. Nós não estamos livres, nós não fomos imunizados, nós não estamos libertos das tentações, provações, sofrimentos, aflições, angústias. Nós não estamos livres disso, apesar de todas as bênçãos que gozamos em Cristo.
Uma outra verdade aí que nós precisamos ter, compreensão bíblica, é que as provações duram por tempo breve, ou breve tempo, como nós temos aí no próprio verso 6. Olha, nisto exultais, embora no presente, ou seja, agora, enquanto estamos aqui sobre a face da terra, por breve tempo, sejais contristados. Duram por um pouco de tempo. E é importante nós lembrarmos desse fato, é por um pouco, como diz a corrigida. O que significa, portanto, que essas provações ou tentações são passageiras. Podíamos dizer, em outras palavras, normalmente não duram para sempre. Ou seja, não vamos dizer isso de outra forma, não é que todos os dias nós estamos passando pelos mesmos tipos de provações e tentações. Pode ser que num dia seja um tipo, no outro dia outro, e quem sabe em algum dia nós não estejamos passando por essas coisas. Deixa eu ilustrar isso de outra forma. Todos nós aqui temos muitos dias na nossa vida que são dias de alegria, não é verdade? Ou não? Sim. Ou todos os seus dias são de tristeza, pesar, sofrimento, dor? Todos os dias são assim? Não são. Nós passamos sim por esses momentos, mas nós temos grandes dias de alegria, em que nós estamos muito felizes, em que nós realizamos grandes coisas, ou pelo menos somos beneficiados com grandes bênçãos de Deus. Nós podemos fazer passeios, não é? Viagens. Nós podemos conquistar vitórias. Nós temos muitos dias na nossa vida que são dias muito belos. Agora, existem dias que realmente são difíceis. Nem todos os dias nós estamos sentindo dores, ou pelo menos em termos normais, gerais, não é? Nem todos os dias. E as nossas dores e sofrimentos vão durar por um breve tempo. E também lembrando que um dia nós ficaremos totalmente livres dessas situações, não é? Lembrando também desse aspecto. Mas quando nós pensamos talvez em perseguições, como talvez estivesse já começando a acontecer nos dias do apóstolo Pedro, principalmente para esses irmãos forasteiros vivendo nesses pontos ali do Império Romano, nós já vimos lá no verso 1, não é? Eles estavam na dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Talvez eles estivessem passando por alguns momentos de intranquilidades, de provações e perseguições e ameaças, mas isso não estava acontecendo todos os dias. Talvez uma vez sim, outra vez não, talvez em alguns dias, em alguns momentos. Essas coisas vão e vêm na nossa vida. Mesmo que passemos por dificuldades, mas também nós temos de vez em quando um momento de respirar. E Deus nos dá esses momentos assim, para nós respirarmos, para nos alegrarmos e para termos bons momentos de vitória. E graças a Deus por isso. Uma terceira característica dessas provações, irmãos, é que as provações às vezes são necessárias. Nós temos ainda no verso 6, não é? Ali diz, se necessário, sejais contristados por várias provações, se necessário. Quem julga essa questão se é necessário ou não é Deus. E nós sabemos também, irmãos, quando nós consideramos isso, que as provações são uma maneira de o Senhor nos ensinar grandes lições. As provações são uma maneira de o Senhor também nos purificar. Sim, as provações servem para isso. Deus envia porque Ele quer que nós sejamos pessoas mais puras, mais moldadas. Uma maneira também de o Senhor nos disciplinar. Às vezes sim, as provações e as correções vêm para nos disciplinar. Assim como um pai, uma mãe precisa disciplinar seu filho ou seus filhos para que eles andem melhor em certas situações, entendam melhor. Deus faz também conosco, todos nós que somos cristãos. Em alguns momentos Ele vai precisar nos chamar no cantinho, vamos dizer assim,
na salinha, no quarto, e nós vamos ser disciplinados. Isso vai acontecer. E quem sabe algumas vezes nas nossas vidas, não é? Durante a nossa vida. Deus quer moldar o nosso caráter para sermos cristãos melhores. Deus está nos moldando. Deus está trabalhando em nós de uma maneira tal que aquele crente que naquele dia do ano tal, naquele dia, naquele mês se converteu, que tinha tantas coisas erradas, tantos conceitos errados, as condutas erradas, o que Deus faz? Ele vai parando, Ele vai trabalhando, Ele vai fazendo de tal maneira que depois de algum tempo, certamente se alguém nos conheceu no passado e agora olha para nós e diz, mas você é muito diferente daquela pessoa que eu te conhecia. Alguém já disse isso para você alguma vez? Ou alguma coisa parecida? Alguém já disse? É bom que as pessoas digam, porque se elas não conseguem ver isso, opa, não é? É uma coisa para nós nos preocuparmos. Mas é bom que as pessoas percebam que quanto mais andamos com Cristo, quanto mais passamos nessa jornada com o Senhor, mais estamos sendo moldados. E o Senhor usa as provações e tentações, usa as circunstâncias difíceis, duras, adversas da vida para nos moldar. E Ele quer nos moldar de tal maneira que nós não sejamos as mesmas pessoas, ou o mesmo tipo de pessoa que éramos no passado. Ou seja, depois de 10 anos alguém olha para nós e diz, você se diz um cristão, você diz que está andando com Cristo, mas não vejo diferença. Então não adianta andar com Cristo, eu vou continuar do mesmo jeito. Mas irmãos, quando nós andamos realmente com Cristo, dia após dia, e Ele está querendo trabalhar em nós, Ele vai trabalhar em nós, e nós nos deixamos moldar, nós vamos ser crentes melhores, cristãos melhores, melhores do que fomos no passado. Também, uma outra característica, irmãos, dessas provações, é que as provações têm o objetivo final de nos levar ao louvor, glória e honra do Senhor na sua vinda. Nós temos ali no verso 7, para que, não esqueça que o contexto no verso 6 está falando de provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou a genuinidade, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, todas as provações e tentações e esses momentos difíceis pelos quais passamos, tudo isso tem a ver com o Senhor trabalhando em nós para nós sermos crentes melhores e para que isso nos leve naquele dia do nosso encontro com o Senhor, ser motivo de honra e glória para o próprio Senhor. Deus está trabalhando para que isso seja assim. É interessante que Pedro aqui faz uma comparação entre nós cristãos e a nossa fé, e também, como ele destaca ali no próprio versículo 7, o ouro. O ouro, que vai sendo trabalhado para ser algo melhor, mais trabalhado, bem polido. Mas diz aqui que a nossa fé pode ser muito melhor trabalhado do que o ouro, porque o ouro é perecível, a nossa fé não é. Não é. E a intenção é que naquele dia de Cristo, Ele seja realmente glorificado. Aqui diz, na revelação de Jesus Cristo, ou seja, na sua manifestação, no dia que Ele vier. Deus está trabalhando em nós, em mim e em você, para que naquele dia o Senhor seja glorificado. Veja que esse é um objetivo final. Nós não passamos por dificuldades e Deus não apenas permite, mas às vezes Ele mesmo realiza certas ações em nossas vidas. Quem sabe até, vamos dizer assim, uma correção, porque Ele faz isso.
não é só por fazer, só porque Ele tem prazer de nos fazer sofrer. Não. Quando nós passamos por sofrimentos e todas as outras coisas, é porque Ele tem um alvo, Ele tem um objetivo. A intenção dEle é trabalhar nas nossas vidas de uma tal maneira que nós nos tornemos crentes puros, santos, crentes melhores. E Ele receba no final toda a glória quando nós chegarmos lá na presença dEle. Aliás, na próxima parte do nosso estudo, não hoje, acredito que domingo próximo, do versículo 13 ao versículo 21, nós vamos falar mais sobre essa questão aí de pureza, de santidade, que Deus está trabalhando em nós nesse sentido. Porém, irmãos, nós precisamos destacar que não é o sofrimento em si mesmo que glorifica o Senhor. Não são as provações em si que vão glorificar o Senhor, mas depende das nossas atitudes, quando a nossa fé está sendo provada e testada. Não é o sofrimento que glorifica, é a nossa atitude diante das provações e tentações. Como é que nós agimos? Reclamando, murmurando, dizendo coisas absurdas, fazendo coisas absurdas? Isso não pode glorificar o nosso Deus. Mas quando nós passamos por todas as provas, com calma, com paciência, com fé, com dependência de Deus, com coragem, com mansidão e da maneira como o Senhor quer que nós façamos, Ele é glorificado. Quando nós mostramos confiança pessoal e até mesmo uma alegria indizível, como diz aí o próprio versículo 8, tendo em vista o nosso encontro iminente com o Senhor, apesar das muitas aflições, é que realmente nós podemos glorificá-lo com as nossas vidas. O verso 8 diz: a quem não havendo visto, amais. Veja que a última palavra, ou o finalzinho do verso 7, fala sobre Jesus Cristo, não é? A quem não havendo visto, amais. No qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, que tendo fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, e continua. Sim, irmãos, apesar das dificuldades, mantendo uma confiança, crendo, como diz aí, e também mostrando uma alegria no Senhor. Eu sei o que Deus está fazendo. Eu confio no Deus da minha salvação. Eu não estou sofrendo ou passando por nenhum tipo de sofrimento, ou tentação, ou provação, só por passar. Deus tem um propósito na minha vida, e eu quero honrar o meu Senhor. Eu quero glorificar o meu Senhor. Eu quero que naquele dia em que Ele venha, Ele receba toda a honra e toda a glória. Então, quando a pessoa tem esse sentimento e essa determinação, essa convicção na sua vida, independente das circunstâncias, a pessoa ainda mantém aquela alegria no seu coração, porque sabe que é Deus que está agindo de algum modo. Esse sentido de alegria indizível é algo que não pode ser expresso. Então, podia ser dito assim, inexprimível, indescritível, não podemos descrever, inexplicável, não podemos explicar. Como é que alguém, mesmo passando por provações difíceis, continua alegre, sorrindo, louvando, bendizendo, adorando, orando ao Senhor, servindo ao Senhor, indo para a igreja, lendo sua Bíblia? Como pode isso? Mas é isso que Deus espera de nós. E quanto mais andarmos com Cristo, apesar de tudo ao derredor, mantendo essa confiança e essa alegria indizível no Senhor. Como explicar? Como explicar que na história da igreja, nós podíamos até pensar nos próprios apóstolos, nos profetas, que apesar de todas as provações pelas quais passavam, eles permaneciam fiéis, não desistiram. Havia lutas adiante, por isso eles enfrentavam, confiantes no Senhor. Diferente de nossos dias, não é? Que muitos cristãos não aguentam uma coisinha mínima.
Eu acho que eu já mencionei para os irmãos sobre alguém em outra cidade que só por não ter recebido um cumprimento do pastor estava de cara virada. Irmãos, nesses dias atrás, eu estava assistindo algo e a minha esposa disse assim: deixa eu enviar para alguns irmãos da igreja. E eu mandei o link para ela, mas um certo pregador estava falando uma coisa que eu achei interessante. Eu já tinha assistido esse vídeo, eu acho que no ano passado, retrasado, que nós vivemos uma geração de crentes em nossos dias, crentes muito fracos, não aguentam nada. Já pensou se de repente alguém fizesse um decreto para nós não podermos, vamos dizer assim, andarmos com nossas Bíblias nas ruas? Você pararia de usar sua Bíblia? Se alguém fizesse um decreto dizendo assim: olha, as portas das igrejas vão ter que fechar, nós não vamos permitir mais ninguém andando nas ruas entregando folhetos ou falando de Cristo. Se alguém pelo menos tomar conhecimento que outra pessoa fez isso, você pode ser preso. O que você faria? Irmãos, nós estamos vivendo dias em que crentes não aguentam o mínimo. Imagina esse tipo de coisa mencionado agora, não é? Quando nós pensamos que nos anos 90, 80, 90, muitos cristãos em países comunistas, mas ainda existem cristãos assim hoje também, e muitas vezes eles se reuniam de madrugada, às vezes na escuridão, às vezes em um local muito, muito frio para adorar a Deus. É interessante também que muitos desses cristãos, quando iam casar, eles começavam o casamento de manhã e iam até final da tarde, às vezes até de noite. E muitos desses recém-casados, o homem geralmente era levado para o campo de concentração. Então o que ele fazia? Começava o culto de manhã e até de noite, e ele muitas vezes sabia que ele poderia sair dali preso para campo de concentração. Isso o impedia de casar e realizar um culto a Deus? Não. Isso é fé. Os apóstolos, e lembra que quem escreveu essa epístola na qual estamos pregando foi o apóstolo Pedro. Os apóstolos foram ameaçados, que eles não podiam pregar, eles foram proibidos, eles foram açoitados, eles foram arrastados, foram presos, e eles pararam de pregar? Não. Na primeira mensagem que pregamos ali falando sobre aquela introdução geral em 1 Pedro, uma coisa que nós mencionamos é que se acredita, conforme diz a história, não necessariamente o Novo Testamento, que não relata esse ponto, que Pedro foi preso e foi pregado numa cruz também, e foi crucificado de cabeça para baixo. Deixou de pregar? Não. E tantos cristãos na história passaram por essa situação toda. Portanto, irmãos, a salvação em Cristo não nos isenta, não nos imuniza contra as provações e sofrimentos da vida, mas todas as nossas aflições nos preparam para aquele dia de nossa glorificação, quando então veremos face a face o Senhor Jesus. Nós vamos ver o Senhor Jesus, e Ele está nos preparando para aquele dia, de alguma forma. E tudo que acontece na nossa vida, mesmo as situações mais críticas, duras, difíceis, são preparações. Então nós não podemos esquecer disso. Aqueles cristãos, como muitos cristãos em nossos dias, passam por discriminação. Só por serem cristãos, estão sujeitos a certas coisas. Eu lembro que quando eu estava pastoreando lá em Roraima, em Boa Vista, um dos irmãos da nossa igreja, um certo dia, na verdade já fazia algum tempo que ele tinha sido demitido da empresa dele, onde ele trabalhava, aí ele veio me falar, e eu não sabia até aquele dia que ele mencionou isso, que o ex-patrão dele disse: olha, você é um bom funcionário, você faz tudo direitinho, mas tem um defeito na sua vida. E ele ficou procurando qual era o defeito. Qual é? Você é um crente. Esse é o defeito.
Às vezes, irmãos, nós vamos passar por dificuldades apenas porque somos cristãos, porque declaramos a nossa fé, porque vivemos para Cristo. Vamos ser postos de lado. Então, rejeição, ameaças, perseguições, tudo mais. Essas coisas, nós devemos esperar. É triste? Claro que é. Mas lembre-se, o Senhor Jesus Cristo passou por muito mais do que isso. Lembra do domingo passado, quando estávamos pregando sobre Cristo, a nossa Páscoa? Ele foi sacrificado. Ele foi rejeitado. Ainda há pouco foi lido Isaías 53, que diz claramente sobre isso. Ele passou por todas as dores, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Mas ele não desistiu de nós. Ele queria a nossa salvação, e nós temos que ser eternamente gratos pela salvação que Cristo nos deu. Deixe-me passar agora, irmãos, para mais um motivo pelo qual nós devemos constantemente louvar, adorar e engrandecer o nosso Deus por nossa salvação. Do verso 10 ao verso 12, nossa salvação foi pré-anunciada pelos profetas, ou seja, anunciada previamente, antecipadamente pelos profetas. Lá no Velho Testamento, a Bíblia já fala sobre isso. Aliás, vimos Isaías 53 há pouco, não é? Então, do verso 10 ao verso 12, trata sobre este assunto. Conforme o apóstolo, a salvação e a mensagem da graça de Deus, que agora conhecemos e recebemos, foram profetizadas pelos profetas do Velho Testamento. Olha o verso 10. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Ou seja, os profetas no Velho Testamento, então falaram sobre a salvação. E lembra que os profetas do Velho Testamento eram todos judeus. Mas eles falaram a respeito da salvação daqueles que se converteriam, fossem judeus, fossem gentios, porque a salvação é igual para todos. Então, quando nós lemos as Escrituras, nós temos que ter isso em nossa mente. Que Deus preparou a salvação, falou da salvação a respeito de todas as pessoas, por meio dos seus profetas. Isso, portanto, muito, muito antes de as coisas acontecerem. Quando nós pensamos em Isaías 53, nós temos que pensar em pelo menos 700 anos antes de Cristo ter vindo e morrido na cruz por nós, não é? Apontando para frente que ele chegaria. 700 anos depois, Cristo veio, se entregou naquela cruz, foi sacrificado por nós, como diz o livro texto. A salvação das nossas almas, como diz aqui, foi algo planejado por Deus, falado por Deus. Ele já anteviu essa situação. É dito ainda que eles indagaram e inquiriram e até investigaram quando tais coisas se concretizariam. Pois eles mesmos, apesar de serem instrumentos especiais de Deus, não sabiam o tempo exato do aparecimento do Messias Salvador. Nós já vimos ali no verso 10, que diz que os profetas indagaram e inquiriram. No verso 11 diz investigando. Ou seja, eles, apesar de serem instrumentos de Deus, como dissemos há pouco, eles escreveram, eles pregaram, eles profetizaram, mas isso não significa que eles entendiam tudo o que eles estavam dizendo. E eles não sabiam a época quando as coisas iriam acontecer. Por isso que fala ali no verso 11, que eles estavam investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas em que essas coisas aconteceriam. Eles não sabiam. Eles não sabiam quando o Senhor Jesus viria, quando chegaria. Ainda assim, eles eram instrumentos de Deus e eles se preocuparam em apenas fazer o seu trabalho, a sua tarefa, cumprir a sua missão. Apesar disso, profetizaram sobre os sofrimentos de Cristo. No verso 11, está dito ali, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo,
que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo. Isaías 53 é bem claro sobre isso, não é? Falando que Cristo viria, seria maltratado, ultrajado, o seu corpo seria moído, ele se entregaria na cruz do Calvário por nós. Mas há outros textos também de Isaías, como Isaías 9, versículo 6, que fala do nascimento, 7, que fala sobre o seu reino, e outros capítulos mais e textos mais de Isaías, de Jeremias, de Miqueias e de outros profetas mais, falando sobre a vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino, que ele sofreria sim, mas também haveria um estabelecimento do seu reino. Então, os irmãos observam aí no verso 11, que trata sobre esses dois tempos da vida de Cristo, os sofrimentos de Cristo, isso tem a ver com a sua primeira vinda, na cruz do Calvário, morrendo por nós, e fala também sobre as glórias que seguiriam, sofrimento e glória. Como é importante entendermos isto? Eles falaram do sofrimento de Cristo, a sua morte, eles falaram sobre a sua glória, o seu reino, e nós temos isso nos profetas, nas profecias do Velho Testamento. É como se talvez Pedro estivesse dizendo, e talvez a gente podia aproveitar isso aqui para ilustrar e aplicar para nós o seguinte: do mesmo modo que o Senhor Jesus Cristo, antes de entrar na sua glória e receber toda a glória, ele passou pelo sofrimento, nós também que estamos em Cristo, vamos dizer, basicamente o mesmo trajeto, no sentido de que um dia nós entraremos na glória celestial, mas antes disso temos que passar pelos sofrimentos, pelas provações. Isso é uma verdade em relação a todo cristão. Enquanto vivemos aqui, sofrimento. Um dia entraremos na glória com o Senhor. Assim como o Senhor Jesus Cristo passou por essa experiência. Logicamente Ele fez isso para nos salvar. Nós não fazemos isso para salvar a nós mesmos. Não, nós recebemos isso do Senhor, não é? Portanto, a salvação que hoje possuímos não foi um acidente no plano divino, mas um projeto bem elaborado por Deus, pelo Deus gracioso, bondoso, eterno, perdoador, o Deus presciente, um Deus que usa de presciência. Nós já vimos isso no versículo 2, letra A parte A, não é? Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Então nós estamos entendendo por esse texto, e não só esse texto, mas toda a Bíblia, podemos entender assim, a salvação das nossas almas não foi um acidente no plano de Deus. Desde o Velho Testamento, Ele já havia pré-anunciado, através dos profetas, através das profecias, através de todo o Velho Testamento, essa verdade que Jesus Cristo viria para morrer em favor do mundo todo e dar salvação, como diz Pedro aqui, para nós, hoje, para cada pessoa neste mundo, fazendo um sacrifício em favor de todos. É importante entendermos a questão da cruz, Cristo crucificado, em favor do mundo todo. Aí o que o Senhor fez? Até no seu plano, Ele mandou missionários, evangelistas, pregadores, Ele mandou cristãos para falarem da sua salvação. E quando nós pensamos nesses fatos, a cruz e os evangelistas, sejam eles quais forem, e também como isso aconteceu na nossa vida, um dia, na sua vida, na minha vida, certas coisas começaram a acontecer. Talvez nós nem percebemos, porque sabe, hoje nós olhamos para trás e pensamos, agora eu entendo. Porque aquela pessoa me disse para ler o Salmo tal, né, irmão Dorival? Ler o Salmo tal, ou porque aquele rapaz, não era nem rapaz, era um menino ainda, na beira daquele rio Amazonas, vendo aquela motorzinho, e aqueles crentes lá cantando, foi na cruz, ou quem sabe na sua experiência lá, né, irmão Leal? Talvez chegando lá, tomando caldo de cana e alguém aproveitando para falar de Cristo. Quer dizer, todos nós temos essas experiências, não é? Ou tivemos experiências assim, não importa qual seja a sua.
ou a minha, mas Deus foi trabalhando. O Deus presciente e perdoador, o Deus presciente viu tudo isso, olhou tudo isso e foi agindo nas nossas vidas, criando circunstâncias, trabalhando nas nossas vidas, porque Ele queria nos salvar. Lembra, isso começou lá no Velho Testamento. Aliás, Efésios 1, versículo 4 diz que foi antes da fundação do mundo, como nós já dissemos antes, não é? Deus é o Deus que conhece tudo antecipadamente. A nossa salvação, irmãos, não foi, preciso repetir, um acidente. Não foi um acidente. A nossa salvação foi trabalhada em nós. Deus já havia projetado tudo antes. Observe também que até os anjos não entendem todos os detalhes da nossa salvação. Mas como nos diz aí o versículo 12, eles se esforçam para aprender com a igreja do Senhor Jesus, examinando cuidadosamente e até, como diz aí o texto, olha aí, verso 12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas. Está falando dos profetas, né? Por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Está falando dos pregadores, os apóstolos e outros mais. Coisas essas que anjos anelam escutar, anelam entender, sondar, não compreendem com clareza. Mas eu quero ler um texto em Efésios, capítulo 3, versículo 10, irmãos. Efésios 3,10 diz assim: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Os anjos no céu estão observando a nós. E não só no céu, não é? A Bíblia diz que os anjos estão a serviço de Deus o tempo todo, não é? Então, os anjos estão observando, estão olhando para nós. E eles estão aprendendo certas coisas conosco. Ou seja, como Deus pode ser tão bondoso com pecadores tão terríveis como nós somos. Eles estão aprendendo o tamanho da graça de Deus por nós. Eles estão visualizando dia após dia como o Senhor Deus pega alguém tão terrível no seu pecado, tão escravizado, e é capaz de ir transformando essa pessoa e preparando para o lar celestial. Então, Pedro diz aqui que os anjos ficam aí, anelando, desejando, procurando entender, traz a ideia de examinando cuidadosamente ou até inspecionando com curiosidade, como se estivessem ali olhando e observando e aprendendo conosco. Tudo isso mostra que devemos ser eternamente gratos a Deus pela salvação, pois o Senhor desejou e planejou a nossa salvação muito antes de qualquer um de nós existir. Entendeu isso? Deus planejou a nossa salvação antes mesmo de qualquer um de nós existir. Como vimos então, irmãos, nós temos muitos bons motivos para bendizermos ao Senhor por nossa salvação. Deus olha este assunto de uma maneira muitíssimo especial. E o apóstolo Pedro, quando diz assim: bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois ele discorre sobre a salvação, ele está dizendo: Deus seja bendito, louvado, adorado, engrandecido, exaltado, honrado pela nossa salvação. Hoje nós vimos aqui duas questões importantes, dois motivos. A nossa salvação supera todas as provações, sim, e também não elimina as provações pelas quais passamos, e que as provações têm propósitos, não acontecem só por acontecer, os sofrimentos não acontecem só por acontecer. Deus visa, objetiva algo importante no final. A nossa salvação também, como nós vimos ali
versos 10 a 12, a nossa salvação foi pré-anunciada pelos profetas. Deus enviou os profetas para falar sobre este assunto há muito tempo. E Pedro diz, isso foi feito por vocês, por nós. Tudo no plano de Deus tinha em vista a nossa salvação. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, ter a ver com os seus sofrimentos, e também tem a questão da glória. O plano perfeito de Deus em todos os aspectos. Apesar dos sofrimentos, provações e tentações pelos quais passamos, neste mundo dominado pela incredulidade, idolatria, ateísmo, jamais podemos deixar de louvar e engrandecer o nosso Deus por nossa salvação pessoal, certa, segura e eterna. Nunca podemos deixar de louvar o nosso Deus por isso. Por isso, os nossos cultos, todos eles, seja a quarta de noite, seja no sábado, quando temos uma atividade, seja com jovens, homens, senhoras, seja no domingo de manhã ou de noite, ou seja em qualquer outra situação, nós louvamos ao nosso Deus. Nós cantamos louvores ao nosso Deus. Por quê? Por causa da salvação. Nós não cantamos exaltando a nós. Se fizermos isso, estamos errando. Nós cantamos exaltando a Deus. Deus é a pessoa que recebe e precisa receber o nosso louvor. E é digno de receber o nosso louvor. Mas será que nós somos realmente agradecidos pela salvação? Pense você. Agora, você realmente é uma pessoa agradecida pela sua salvação? Será que nós louvamos constantemente ao Senhor porque Ele nos salvou da perdição eterna? Nos livrou da condenação eterna? Será que nós fazemos isso mesmo? Ou nós já nos esquecemos? Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, Pai, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor é bondoso para conosco, misericordioso e digno de toda honra, todo louvor, toda glória, como inclusive nos diz esse texto de 1 Pedro capítulo 1. E que naquele dia, ó Deus, quando nos encontrarmos com o Senhor, nós realmente continuemos louvando e o Senhor receba aquele dia e seja glorificado totalmente. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia que o Senhor nos deu, por essa noite em que estamos reunidos. Nós te agradecemos, nós te bendizemos e oramos em nome de Cristo. Amém. Amém.